Fala pessoal, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde para todos vocês. Vou mostrar para vocês um pouquinho nesse gráfico, um pouquinho do operacional que eu estou utilizando, tanto para operação em índices internacionais quanto para Forex. Tá? A base desse nosso operacional é apenas utilização dos pontos de reversão, mais precisamente, né, uma entrada por exaustão de movimento. Não se trata de day trade. A gente até pode fazer algumas operações que a gente fecha no mesmo dia, mas o objetivo é simplesmente analisar o gráfico de uma forma aberta e abrangente para você fazer entradas assertivas. Tá? É muito difícil você realmente tomar um stop se você entrar com a mão correta e nos pontos corretos. Qual que é a análise do nosso operacional? Eu estou aqui no USD JPY, eu abri uma posição aqui agora à tarde, analisando o seguinte movimento, tá? Então aqui, ó, vou colocar no M15 para facilitar, tá? USD JPY. Então ele teve essa pequena baixa aqui, fez esse fundo, né? Aqui quando ele fez esse fundo, ele começou a fazer a reversão. Então ele começou a quebrar esse último topo, rompendo esse topo aqui. A partir do momento que ele rompeu esse topo, ele quebrou essa estrutura. Então eu marquei um Fibo nesse último fundo de gráfico para ver aonde iria esse movimento, né? Então eu tracei o primeiro, segundo e terceiro alvo. A partir disso, eu já sabia que ele quebrou essa estrutura, a tendência é que ele iria subir para buscar esses alvos aqui, tá? Então ele fez o primeiro, ele recuou, né? Fez uma contração aqui, né? Corrigiu e expandiu novamente. E aqui eu tracei uma nova alvo de Fibo para ver aonde ele iria corrigir. Ó. Então ele, nessa base, ó, ele fez esse movimento, retraiu de novo para baixo aqui dos 50%, né, 38.2, 38.2 deste movimento total, recuou e começou a fazer essa expansão aqui. Ao notar essa movimentação intensa, a gente consegue ver que o movimento é exatamente este, ó, tá vendo? Ele fez o total deste movimento aqui, dessa perna inteira. Então o movimento é proporcional, as ondas proporcionais. Então esse seria o alvo. À medida que ele chegou bateu neste alvo aqui, eu tracei aqui uma limitação de aonde ele poderia chegar. E aí eu fiz as minhas entradas, tá? Então aqui, ó, tá marcado no gráfico, eu fiz uma entrada aqui, eu saí parcial aqui, ele já deu uma pequena lucro aqui, eu já saí parcial, vendi mais aqui em cima. E agora ele está nesse ponto aqui do gráfico, vou aproximar mais. Agora ele está nesse ponto do gráfico, então fiz uma venda aqui, fiz uma saída aqui, mais uma saída aqui. Aumentei minha posição aqui, esperando que ele fosse voltar, né, fazer a correção mais forte. Não fez, continuou subindo, fiz mais uma entrada aqui. Por quê? Porque eu estou analisando, né, você entrando com a mão pequena, você tem margem para fazer outras entradas parciais. Ao invés de você entrar com a mão inteira de uma vez, você vai fazendo, eu faço até 5 entradas, tá? Dependendo da mão que você entrou. Então eu sei que ele tem alvo aqui, ó. Então eu sei que ele ainda vai chegar no segundo alvo desse movimento aqui em cima. Então eu ainda posso fazer mais uma entrada aqui, como está marcado, ó. Aqui eu marquei para fazer, à medida que ele romper esse topo, eu vou fazer mais uma entrada. Quando ele estiver próximo de chegar no segundo alvo, eu vou fazer mais uma entrada. E eu ainda teria mais uma entrada no terceiro alvo aqui em cima, tá? Essa seria a minha última tentativa de entrada. Buscando o quê? Buscando a exaustão desse movimento. Porque não é possível ele subir completamente, apenas de uma vez, numa única reta. Então ele vai subir, corrigir, já fez uma pequena correção aqui. Eu ainda acredito e espero que ele faça uma correção mais forte aqui. Por quê? A base principal do nosso operacional, além dessa análise das projeções de Fibonacci, acompanhando as ondas, estas marcações que vocês vão me perguntar aqui no gráfico. O que são essas linhas? A gente tem aqui, ó, tá até plotado no gráfico aqui em cima, eu uso essas três médias VWAPs. Então eu uso a VWAP diária, a VWAP semanal e a VWAP mensal. O que é a estratégia? É buscar pontos quando o preço está sendo negociado longe das médias VWAP, principalmente da VWAP semanal e da VWAP mensal.
No caso aqui, a gente está operando hoje, é uma segunda-feira, então a VWAP semanal e a VWAP diária é a mesma, né? Por isso que aqui a vermelha e a azul já se juntam. Mas aqui na semana passada você vê que a VWAP semanal está aqui em cima, ó, a VWAP semanal está bem próxima da VWAP mensal, né? Até porque hoje, aqui, ó, hoje é dia 7, então ou seja, a primeira semana do mês, então ela vai andar bem próxima. Para o final do mês, é praticamente certo que o preço vai retornar. Quando ele se distancia das VWAPs, ele em algum momento do mês, ele vai retornar. Então por isso eu digo que a nossa estratégia ela até pode ser fechada no day trade, mas o foco é principalmente analisando o mensal, para que a hora que ele se distanciar das VWAPs, das 3 VWAPs, então o preço começou a ser negociado longe das 3 VWAPs, como é o caso que ele está sendo negociado aqui, ó, ele está longe da VWAP semanal e longe da mensal. Ótimo. Ele pode subir? Pode subir. E é por isso que eu tenho a condição de ainda aumentar minhas entradas para fazer o preço médio, para que meu preço médio vá subindo, de forma com que o objetivo principal da estratégia é manter, aqui ó, essa é a minha linha do meu preço médio. E essa linha vermelha é a VWAP do dia. Então o que é meu objetivo? Fazer mais uma venda aqui em cima, ó, nesse último topo, né, ou um pouco mais para cima, como está aqui, ó, para que o meu preço médio, essa linha aqui, ela suba, estando sempre acima da VWAP diária. Por quê? Porque em algum momento os grandes players vão fazer o seu preço médio para continuar a posição comprada ou para fazer a realização dos lucros de suas operações, né? Então o mercado financeiro não tem sentido nenhum se você não obtiver lucros, né? Então o mundo do mercado financeiro, as negociações, elas só são concretizadas se realmente você executar, você realizar os lucros. Então quando você começa a ter uma alta muito grande, como é o caso aqui, ó, o SDJPY, analisando pelo gráfico diário, ó, esse é o gráfico diário. Então esta é a velona que ele fez hoje aqui, né? Então olha o tamanho dessa alta. Ou seja, é esperado que ele faça uma correção pelo menos até esse último topo aqui. É esperado que ele retorne até esse topo. Então meu médio estando para cima desse topo, essa amplitude é a amplitude que eu tenho de potencial lucro dentro da minha estratégia. Aqui a gente tem um agravante porque ele já fez uma alta forte, fez uma pequena recuo de correção, fez outra alta forte, a tendência é que ele faça um outro recuo de correção com essa vela aqui, mas, claro, o mercado é soberano, né? Ele pode querer subir e fazer mais uma velona como essa. Então se a gente fizer uma projeção aqui, né, se eu fizer uma projeção desta vela aqui, se eu fizer uma projeção